Boa noite, povo do cavalo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje nós vamos fazer uma aula top demais, tá? Para quem é do mundo do cavalo, para quem quer melhorar, para quem quer... A questão hoje é mental, tá? A gente não vai falar sobre cavalos hoje propriamente, mas a gente vai falar sobre quem quer desenvolvimento humano. Vocês estão entendendo? Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre desenvolvimento humano hoje, tá, pessoal? Tiago Damian. Tiago, fica nessa live. Você vai conhecer o cara que eu vou colocar na live aí. Deixa eu chamar ele aqui, só um minutinho. Fiquem na live que eu vou chamar um cara que vou falar pra vocês. Quanto mais eu converso com ele, tá? Quanto mais eu converso com esse cara, mais eu aprendo. Vamos ver se ele aceita lá, o Jean. Jean, já te convidei, já coloquei aí pra te chamar, tá? Pessoal, fiquem na live hoje. Vocês fiquem 5 minutos e assistam a nossa conversa, tá? Que vocês vão ver o que é o Jean conversando. Vocês vão entender muita coisa sobre desenvolvimento humano e a ligação da mente do cavalo com a mente do ser humano. Vocês estão entendendo? É assim, ó, é muito top. Curso de doma, qual que você quer, Enzo? Não sei qual que você está querendo. Você quer o curso presencial ou online? Jean, você não está conseguindo entrar aí? Deixa eu te chamar de novo. Convidar. Aí, convidei. Vamos ver. Vamos ver se vai chegar para você aí já o convite. Deu certo ou não? Deixa eu ver se o Jean. Aceitar. Vamos ver, pessoal. Aceitei o Jean ali. Aí. E aí, Show. Daniel? Agora sim, Agora rapaz. sim, pessoal. Agora Agora sim. você. Eu que estou Agora o aprendendo negócio vai agora. pegar preço. Estou aprendendo com esse mestre do digital aí. Eu sou mais das franquias, mais do treinamento. E aí agora a gente está aprendendo contigo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né, para participar desse momento diferente. Vamos falar da mentalidade, vamos falar se cavalo realmente é teimoso, traumatizado. Isso tem no ser humano também. Será que existe isso, Daniel? E aí? Você pegou mais cavalo traumatizado, mais teimoso ou realmente que não aprendia? Vamos falar um pouco Jean, disso. eu acredito que, na verdade, eu desenvolvi a doma progressiva para não criar traumas, justamente porque como é sofrido você tentar domar ou treinar um cavalo que já tem trauma, entende? E eu acredito que, não sei, você pode dizer melhor para a gente, né? A questão do ser humano. Você falou, qual que é a frase que você colocou ontem no Instagram sobre o que a gente consegue levar o cavalo até aonde está a nossa mente? Exato, exatamente com as empresas, com as pessoas, como treinador comportamental, você só leva as pessoas até onde vai a tua mente. Você não consegue levar o cavalo para onde a tua mente não vai. Concorda comigo? Se você é uma pessoa traumatizada, que vem de uma infância sofrida, muito violenta, com presença de vários traumas de infância, você precisa resolver essas circunstâncias para conseguir ganhar performance. Você já pegou cavalo, por exemplo, Daniel, que é extremamente assustado? Já Com pegou? certeza, com Existe? certeza. Será que existe isso no Muito. ser humano? Existe. Se a gente botar princípios desde a época da psicanálise do Freud, a gente começa a perceber esse tipo de pessoa no ser humano. Já pegou pessoas no teu CT, por exemplo, que esquecia a água ligada? Sim, com certeza. Existe a pessoa mais esquecida? Com Existe aquele certeza. mais sistemático, mas se você pedir para ele fazer uma live, ele fala: não, não, não quero nem aparecer. Não, Daniel, eu fico aqui com a luz, mas eu não quero aparecer. Sim, Existe esse tipo de gente? com certeza. Então existe esse tipo de cavalo também, que em casa é um divino para treinar, disciplinado, maravilhoso, mas chega na hora da competição, o que acontece? Ele é a moa, não vai. Ele dá aquela trancada, sim ou não? Sim, Isso existe muito no ser humano. Por isso que a gente vai buscar, através do conhecimento humano, o treinamento e desenvolvimento das pessoas. Eu acredito muito no ser humano, acredito muito no desenvolvimento. Eu já vi pessoas, Daniel, sair de um início na carreira, 19, 20 anos, entrar como recepcionista numa empresa e depois de 6 anos ser dona de uma empresa igual àquela.
Eu já vi esse tipo de gente, já fiz treinamento com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque a gente respeitar o limite da pessoa, do aprendizado, mas não negar a ela a oportunidade de poder evoluir, é uma das coisas mais lindas que a gente pode fazer pelo ser humano. E quando a gente conversou, foi exatamente o que eu percebi que você faz no mundo do equestre. Eu já corri prova, né? Já corri La Rienda, eu já corri freio do proprietário, né? Eu conheço, tive égua de cria, adoro cavalo, mas fui conhecer o teu trabalho não através do mundo do cavalo, mas sim como tu falava diferente. Isso me deu um estalo. Eu nunca tinha visto alguém falar de treinamento, de doma, etc. Eu fiz curso com o americano Brand Luzek, eu fiz curso com Jango Salgado, eu fiz os treinamentos online tanto de outros treinadores do freio de ouro, que a gente gosta de querer aprender, né? Mas de uma forma amadora, né? Bem claro. E aí eu percebi que esse jeito de falar mais da mentalidade do que propriamente só do processo do aprendizado me chamou a atenção, me chamou muita atenção, e por isso que eu te convidei para a gente, né, você é uma personalidade digital, eu não me posiciono, comecei a me posicionar por causa de você, isso até quero te agradecer, eu não tinha esse posicionamento digital, eu posto a minha vida, era tudo muito mais regrado, as empresas sim, elas têm Instagram profissional, aquele monte de impulsionamento, aquela coisa toda, mas quando eu vi a maneira como você se posiciona, e o tanto que você colhe de performance e resultado, de uma forma extremamente ética, respeitando o limite do animal, é uma coisa que me chama muita atenção. Eu sou conhecido, Daniel, já treinei mais de 15 mil pessoas. Eu já treinei pessoas em 4 países, todos os estados do Brasil, mais de 500 negócios eu fiz aqui no Brasil. E eu posso te garantir uma coisa, as pessoas são iguais, cara, elas gostam de ser bem tratadas, elas gostam de ser remuneradas, elas gostam de ser premiadas, elogiada, precisa ser corrigida, precisa ser disciplinada, mas desde que tenha um caminho correto para ela chegar no objetivo. E eu percebi muito que quando a gente começou a conversar, tem total sentido. O cavalo tem uma capacidade imensa de perdoar. Isso eu percebi de uma forma muito clara. Até eu tenho o cavalo hoje, ele está em sem treinamento, e a gente percebe que às vezes tu erra hoje com ele, amanhã tu chega lá, tu percebeu que ontem tu não estava muito bem, né? Tu chegou lá e realmente tu descontou no cavalo, apertou um pouco demais e o errado era você. Né? E eu quero depois te perguntar uma coisa sobre esbarro e giro, que é uma coisa que mais eu sou apaixonado, né, pelo mundo das rédeas, Sim. e uma das coisas que me cativa no isso é esse perdão, e que como psicanalista, a criança tem isso, Daniel. A criança de 0 a 3, 4 anos, que é a fase de primeira infância, ela perdoa absolutamente tudo, mas ela também grava absolutamente tudo. A gente diz que essa esponja, ela está coletando as informações. E Cara, se eu trago... você acredita que eu tenho um vídeo meu Não, pode. eu assemelho os potros como esponja? Sério? Não, não, eu não sabia, isso eu não Tem sabia. no YouTube, procura no YouTube, lá tem lá. Cara, Eu falo. Não, eu postei esse tempo atrás no Instagram também, faz algum tempo já. Que eu falei, ó, pra mim o potro é igual uma esponja. O potro é igual uma esponja nova. Que tudo que isso. você joga Tudo que nela, você jogar vai ela puxar. absorve. E conforme o cavalo vai ficando mais velho, ele já começa a não absorver tanto. Não sei se é essa ligação que você consegue fazer do cavalo, do potro. Conforme ele vai Ex- amadurecendo, ele já não vai absorvendo tanto as informações, igual ele é potro. Por isso que é importante você não errar na doma, não traumatizar na doma. E aí é que está o grande detalhe. Por exemplo, Daniel, eu já peguei pessoas extremamente com talento maravilhoso, mas pessoas muito travadas, porque tiveram uma infância muito rígida. Por exemplo, presença de violência demais, né? Controle acima do normal, até um pouco de alcoolismo, às vezes que Aqueles, acontece. os pais extremamente rígidos. Muito rígidos. E daí a maioria das pessoas, nessa rigidez de educação, elas têm uma direção de atividade pela disciplina e elas foram só chamadas a atenção no que erraram e nunca no que acertaram. E quando a gente treina um cavalo, eu olhei teus treinamentos, por exemplo, tu dá alívio quando dá certo, sim ou não? Com E certeza. aí tu premia, é ou não é? É um prêmio. Aí tu imagina uma pessoa que efetivamente foi educada desde muito pequena só pelo negativo, 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 nunca fez mais que obrigação, etc. Isso leva traços para frente quando precisa ter uma pessoa dessa para desempenhar um papel de vendas, de liderança, de empreender. Essa pessoa tem travas emocionais, ela não consegue desempenhar o papel dela como ela deveria desempenhar ou como a função dela permite que ela fosse desempenhar. Entende? Foi isso que me fascinou no processo. E isso, Aonde?
E esses traumas são da infância das crianças, São da infância, da Daniel. infância. São da infância. Os Até que traumas, idade? a Até que grande idade? maioria dos traumas é acumulado até 7 a 10 anos. A grande maioria dos traumas fica nesse momento, que a gente chama de parte psicológica. Eu não sei se você já viu as pessoas dizer, formou o caráter até 7 anos, já não viu falar alguma coisa Sim, nesse sentido? sim, sim, sim. Então, é mais ou menos, para não ficar aqui dando um monte de nome técnico, é mais ou menos fase de primeira e segunda infância. A gente pega essa linha de percepção. E é aqui que um treinador comportamental age. Ele precisa ter conhecimento psicanalítico para saber respeitar o limite, entender quando é trauma e quando é má vontade. Quando, né? Claro, Não tem o cavalo, às vezes, tem má com vontade, que às certeza. vezes não quer. Tem. Então, existe no ser humano também. Então, se você conseguir diferenciar isso, modifica completamente o processo. Só que eu dei muito murro em ponta de faca, Daniel. Não sei se você deu também, mas como treinador de pessoas, eu sou um apaixonado. Há 20 anos eu faço isso. Por exemplo, treinamento de vendas. O que a gente quer? Que a pessoa performe, performe, performe e tenha resultado. Ou, por exemplo, você quer vender mais cursos, fazer um monte de coisa, as pessoas querem ter resultado. Só que às vezes o status emocional da pessoa, por desconhecimento inconsciente, você coloca uma pessoa no lugar errado. Você coloca um peixe para voar e não funciona. Foi onde eu me deparei com a psicanálise. Por isso que eu te provoquei em relação aos tipos de cavalo. E aí eu fui em busca de algumas ferramentas que fossem ferramentas de psicologia para as pessoas entenderem para o teu público. É como se eu fosse atrás de máquinas fotográficas, que essas máquinas fotográficas tiram foto do cérebro inconsciente das pessoas através de questionários simples, aqueles que eu te mandei. E aí eu te Entendi. pergunto, quando você fez a tua ferramenta de comportamento, quando saiu o resultado, quando sai o laudo, quando sai o vídeo, o que acontece com o teu pensamento? Ah, quando saiu, eu consegui bater, bateu assim com tudo que eu imaginava que eu era. Imagine que você é uma pessoa que já buscava um pouco de comportamento, já buscava um pouco, você já tem alta performance. Quando a gente apresenta isso para pessoas leigas, elas se deparam com o seu inconsciente e falam assim: Meu Deus, eu preciso mudar isso aqui. Meu Deus, eu tenho que alinhar isso aqui. E aí elas começam a fazer sentido o aprendizado. Entendeu? Por quê? Porque existem basicamente 4 tipos de pessoas. As pessoas mais vento, que são aquelas pessoas muito mais criativas, muito mais dinâmicas, só que ao mesmo tempo que começam várias coisas e não acabam. Elas têm dinamismo para Tá. começar, têm muita iniciativa, E- mas não finalizam. Deixa para o pessoal ficar mais claro. Vamos lá. É vento, Fogo, terra, terra e água. fogo, vento, fogo, terra e água. E você Exatamente. acha que existe isso? E você acha não? A gente conversando sobre isso, a gente também acha que existe esses 4 tipos do cavalo. Eu vou te perguntar e tu vai me dizendo se faz sentido, mediante tudo a gente que pesquisou. Eu fiz pesquisa, inclusive, com alguns sites de fora do Brasil, que não atuam nessa área, mas que ditam regras específicas de comportamento. Certo. Olha como é muito parecido. Eu vou começar de uma forma muito simples, né? É óbvio a pergunta que eu vou fazer, mas é importante. Cavalo se escolhe por genética, sim ou não? Sim, Sim, as pessoas sabem, inclusive o pessoal sabe que o Gunner especificamente, rédeas e tal, tal. Sabe que Sinuelo, cavalo muito bom de movimento, então tem toda uma linha sim, específica de escrita. E aí, a herdabilidade genética, cavalos que são bons pais, boas mães, vai criando um processo de herdabilidade genética, sim ou não? claro. No ser humano, eu faço assim, faz um Faz, barulho aí no Instagram. faz. Não vou mais me movimentar muito, parece um político falando aí. No ser humano, isso é exatamente igual. A parte genética corresponde a aproximadamente 50% do como ele vai se comportar. Tá. Só que a parte psicológica no ser humano, que é o que eu te falei de 0 a 7, quando eu comparei com o mundo equestre de vocês, no cavalo isso muda um pouco. É mais ou menos de 30 a 50. Alguns estudos dizem que é 30, que geneticamente transfere, outros 50. Tá. Só que daí eu te faço uma pergunta, antes da gente entrar em perfil e a gente aprofundar um pouco mais. Quando tu olhas para um potro de genética boa, filho de pai bom, filho de mãe campeã, é 100% certeza que ele vai ser campeão? Olha só, vou contar uma história para você então. Tem a égua que você já deve ter visto alguma coisa sobre ela, um égua que era indomável, que chegou aqui em casa, que o cara Vi, devolveu, vi, ele vi. comprou ela, ele comprou essa égua, ela é filha de um cavalo que foi, acho que oitavo lugar no freio, oitavo lugar no bocal, finalista do freio, e a mãe dela é finalista do freio também. 2 finalistas do freio, pai e mãe, Ok. que é a maior seleção da raça crioula,
teoricamente, é o freio de ouro. Então ele é filho de um cavalo que foi pro freio e uma mãe freio de ouro. Quando você pensa assim, você vai falar o quê? Pô, Entendi. tem que ser bom. Ponto. Esse rapaz comprou essa égua, foi tentar domar, não conseguiu. Pegou e falou, ó, não é o que eu esperava e devolveu. O cara da cabanha pegou essa égua, Daniel, quer encarar? Porque daí ele me mandou os áudios do cara falando que a égua quase matou ele, quase quebrou tudo, quase arrebentou o basto, a sela, não sei o que, não sei o que. Eu falei, manda pra mim. E daí ele me contou, é filha de tal fulano e tal fulano. Eu falei, tem que dar certo essa égua, não é possível. Mandou pra mim a égua, hoje é uma das melhores éguas que eu tenho ali pra montar. Uma égua que teoricamente não daria certo. Então, Entendi. qual que é a tua explicação, fazendo a ligação com o ser humano? Eu vou te falar uma coisa, eu queria que todo mundo, eu quero agradecer, Daniel, o pessoal, e pô, 200 pessoas na live, né, num assunto que não é 100% o assunto, mas que é mentalidade. Então eu vou dar o meu melhor para entregar para vocês aqui, né? O Daniel, até quero agradecer, cara, milhares de seguidores teus passaram a me seguir por conta do post que você fez, e tal. Mais uma vez te Que agradecer, bom. agradecer todo mundo aí. A gente quer de uma outra área, entrega outro conhecimento, mas uma coisa tem a ver com pessoas, né? Aí o Luiz Augusto está aí agora também do CT lá, de Jaraguá. Obrigado, Luiz Augusto. Obrigado para todo mundo aí. O Luiz Augusto tem a cabeça muito aberta, viu? Esse cara é muito, muito, muito Ele é bacana. meu aluno do curso de Instagram. Do Ele é um curso, fenômeno. do curso do Instagram. E aí, Daniel, o que que acontece, cara? Uma das coisas que eu percebi, por exemplo, o dono de negócio, pequeno negócio, 10, 20, 30, até 50 funcionários. Quando ele não tem conhecimento do seu eu inconsciente, ele contrata as pessoas de acordo com a qual ele é mais relevante inconscientemente de lidar com aquela pessoa. Ou seja, quando ele releva mais determinado comportamento. Já percebeu que eu sou um cara que falo com a mão e sou extrovertido? Sim. É difícil conversar comigo. Vo- Você, Quando eu vou. você é extrovertido e você gosta de Eu falar. sou vento e sou fogo. Lá naqueles relatórios tem o primeiro perfil, o segundo, o terceiro e o quarto perfil, Certo. certo? Então, automaticamente, como eu sou extrovertido, quando eu vou me comunicar com o teu público, por exemplo, eu tenho que dizer, pessoal, eu vou falar com as mãos, cuidado que eu faço isso. Então, quando eu vou treinar alguém, eu preciso cuidar, porque senão a pessoa, eu falo com terra, ele fala assim, ó, cara, esse cara tem um jeitão de picareta político, esquisito, 171, por quê? Porque é o estilo de transmissão das pessoas que geralmente falam demais. Já não tem outro tipo de pessoa que fala assim, ó, boa noite, pessoal. Hoje eu vou transmitir um conhecimento. O cara tem doutorado, mas a transmissibilidade é baixíssima. Sim. Quando vai para o mundo do treinamento de pessoas, Daniel, eu já fiz muito treinador, eu já treinei muito palestrante, já fiz muita coisa, tá? Quando eu comecei a avaliar isso que eu vou te falar agora, eu respondo o que aconteceu com essa égua com um conhecimento psicológico que você avalia do ponto de vista de treinamento. Número um, pode ser que quem treinou esse animal não tenha tanto conhecimento técnico ou recurso, o que a maioria das vezes acontece. Mas o número dois, que eu vi acontecer muito do ponto de vista empreender e treinar pessoas, é que a pessoa tem um perfil comportamental de alta agressividade e explosão, que é o perfil comportamental fogo. E quando ele é contrariado no momento de dar uma ordem, uma determinação, uma informação, ele se sente contrariado no inconsciente e reage ao invés de agir. Agir é antecipação. Antecipação é poder, reação é fraqueza. Quando eu antecipo determinadas coisas com ferramenta, Entendi. eu resolvo a Entendi. situação. Quando eu reajo diante das situações, eu automaticamente só amplio o problema. E eu posso ter me deparado com um cavalo de genética forte, de um perfil mais forte. O que vai acontecer? Quando falta o recurso, entra um problema ligado que é a violência ou a Em imposição. vez do Já não viu o cara, patrão? em vez do cara agir, ele Ele reagiu. reagiu. Porque antecipação é poder, reação é fraqueza. No mundo do treinamento de pessoas, isso é muito clássico. Então, quando eu efetivamente coloco num processo de treinamento e no meio da situação, eu me antecipo para resolver essa situação com o quê? Com ferramenta, com inteligência, com lugar.
Então imagine que eu vou montar um cavalo chucro, eu monto no meio da rua, cara, vai gerar um acidente, sim ou não? Antecipação, vou para um redondel, comércio de baixo. Assim é treinamento de pessoas para carreira, para o negócio. Então, automaticamente, a gente, na minha concepção, teve aí um choque que pode estar ligado a esse perfil comportamental e talvez uma diferença ou só um erro. Aí eu não conheço todo o processo, teria que se aprofundar um pouco mais. O que eu já vi? Pessoas terem um negócio, imagina um cavalo, um negócio, uma cafeteria, uma loja de roupa, uma clínica, eu tenho vários negócios do segmento. E o cara tá burro em ponta de faca, Daniel. Uma loja boa, numa marca boa, sendo de Curitiba, tal. E ele não consegue, cara. Rotatividade de funcionário, entra e sai, venda baixa, oscilação, problema. Vende o negócio. Ele vende o negócio, entra uma outra pessoa, pega a mesma equipe, o mesmo ponto, mesmo lugar, a mesma marca, vai assim, ó, tum, modifica tudo. A liderança muda o processo. No teu caso, foi o que deve ter acontecido. Muda o pino da liderança, que no caso é você com um método, com estratégia, e tudo isso cria uma diferença no progresso. Entendeu? Entendi. Eu vi Mas que o pessoal a gostou. tua explicação sobre ação e reação, para mim, foi. Eu vou colocar isso nos meus cursos Cara, agora. Porque, assim, ó, é exatamente o que você falou. A ação, ela vai modificar alguma coisa. Você se antecipa para você melhorar alguma coisa. A reação, ela por só exemplo, intensifica. o cara pede para o cavalo fazer alguma coisa. O cavalo não fez do jeito que ele queria. A pessoa que não tem um autocontrole, pau. É, E daí aí ela as correções. ela Isso. reagiu à ação do cavalo. Dependendo do cavalo, daí vamos lá para um cavalo água, por exemplo, né, de genética. Tem cavalo que assume, que leva um pouco mais de aperto e tolera, sim ou não? Com Tem certeza. cavalo que tolera. Mas não tem o que se amua? Tem. Tem aquele que se amua, né? Aí é que tá o grande detalhe. Quando eu não me conheço, Daniel, por isso que quando eu dava muito murro em ponta de faca com negócios, eu passei a me conhecer. Eu fui para fora, fui buscar conhecimento. Aqui não tinha, hoje tem alguma coisinha. Eu fui me conhecer. Aí eu me conheci, eu percebi que eu sou um cara que foi educado muito rígido, de um pai altamente violento, entendeu? Um cara que tem uma violência muito grande no educar, mas um cara inteligente. Eu levei isso para onde? Para o mundo dos negócios, levei para o meu relacionamento. E nos meus primeiros 10 anos de casado, eu fui um ignorante com a minha esposa. Foi um cara que não me conhecia. Aí desse jeito que eu mandei, porque meu pai falava assim, oh, quem manda é homem, pá. Eu não vou levar para esse lado, nem espiritual, eu vou falar tecnicamente, né? A gente tem que ter o equilíbrio, cara. O processo é uma questão de equilíbrio. De ajustar. E quando você não se conhece, cara, automaticamente você projeta um inconsciente emocional que você tem herdado geneticamente, psicologicamente e do que você foi socialmente. Então eu pego e falo: se meu pai disse que era assim, o certo é assim, eu vou assim. E eu não contesto. E diz o mundo da alta performance que quanto mais rígido é o ser, mais ele quebra ao longo da vida. Ele precisa ser flexível no processo do aprendizado. As coisas mudam, o aprendizado muda, o treinamento muda, as pessoas mudam, a genética muda, o ambiente muda, as circunstâncias mudam. O caráter não, os valores não, os princípios não, Até o mas os próprio. Se a gente for falar sobre Doma, o que, que eu acredito sobre. Se a gente for passar isso que você falou agora. Quanto mais rígido você for, mais fácil você quebrar. Resumindo, foi isso, exatamente. né? Então, a pessoa que é muito rígida, por exemplo, eu tenho uma forma de domar e eu é só essa forma, eu não uso outra forma. Não tem, eu não é só desse jeito, eu só uso esses três freios. Todos os cavalos têm que passar por esse por esse processo dessa forma e eu não mudo uma vírgula. Esse cara que pensa desse jeito é o cara que vai quebrar fácil. Daniel, eu não sei porque eu não conheço ele. Tu tá me dizendo, eu acredito em ti porque Não, não, parece não. muito óbvio. Eu digo porque, assim, muita gente assim, eu já escutei muita gente que assim, que não aceita, por exemplo, um método novo, uma embocadura nova, qualquer coisa nova, entendeu? Eles acham que Ah, não, eu aprendi desse jeito. São as pessoas que só vão conseguir domar um certo tipo de cavalo. E eu já vi muito isso. Pessoas, eu conheço uma cabanha de amigos meus que tem um domador para tais animais e outro domador para tais animais. Provavelmente deve ter uma ligação com tudo isso que você está falando sobre o estilo de cada cavalo. e te falo uma coisa de fonte segura. A empresa que não evolui, a cabeça da mentalidade, a mentalidade dos colaboradores e suas estratégias, ela vai quebrar.
Você sabia que a Kodak teve em mãos o projeto para fazer a câmera digital e abandonou? Aí, ó. Não sabia. Pois é, tem vários exemplos de pessoas. Imagina quem tinha, não sei se é do teu tempo, não sei tua idade, não vou denunciar aqui, mas eu sou do tempo que fita de vídeo tinha que devolver rebobinada para não pagar R$ 1 de multa Sim. quando você pegava filme. Meu pai tinha Imagina se o cara locadora. dissesse, filme nunca vai acabar. Hoje em dia você dá um clique no Netflix ou outro negócio, você tem milhares de filmes, a fita ficou para trás, virou saudosismo. Então, no momento em que a gente quer imprimir a nossa verdade, a gente perde o princípio básico do aprendizado. Sabe qual é? Humildade. Na minha concepção, quem não evolui é porque tem ausência de humildade. No processo de treinamento de pessoas, só não consegue evoluir quem não tem humildade. Ausência Agora, de tem, humildade. tem um detalhe importante nisso aqui. Não quer dizer que eu olhe para o Daniel e a minha régua um dia vai ser igual a dele, porque geneticamente nós temos comportamentos diferentes, capacidade física, capacidade psíquica, perfil comportamental. Então, toda a vida eu vou conseguir efetivamente evoluir modelando o Daniel, treinando com o Daniel, modelando o Jean, treinando com o Jean, mas até o meu limite. E aí vem um outro detalhe. Provavelmente as pessoas que estão aqui já ouviram, já passaram, sentem ou sofrem de ansiedade. O maior problema da ansiedade que eu pego em consultório, no ambiente Aqui, clínico, ó, e calma principalmente aí. com. Espera um Ah, pouquinho. Se tem alguém que conhece alguém que fala que já sofreu com ansiedade, ou se tem alguém aqui na live, provavelmente deve ter gente na live aqui que já passa que você é ansioso, tem cavalo ansioso e tal. Faz o seguinte, compartilha a nossa live, manda nessa flechinha aqui, ó, no canto direito, tem uma. Manda para alguém que você sabe que sofre com ansiedade, essas coisas aí, tem cavalo ansioso. Provavelmente o cavalo ansioso é reflexo da ansiedade da pessoa. Isso aí já, eu. tu mal falou e tem gente na live com ansiedade e Olha, depressão. Daniel, eu atendo por semana no nosso, na nossa rede. aqui, ó, compartilhem, pessoal. Compartilhem, vocês estão vendo a qualidade do conteúdo, vocês estão entendendo? Compartilhem, mandem que vocês não vão se arrepender. Chama todo mundo, ó, vem assistir que a live tá top. Manda nos grupos de WhatsApp, manda pros teus amigos aí que vocês sabem que precisam disso. Ó, Eu vou falar uma coisa para vocês, para dar aqui 2 minutinhos para vocês compartilharem. Eu vou dar uma das técnicas que eu utilizo em treinamento pessoal para controle da ansiedade, que é uma técnica que eu já consegui ajustar e ajudar muito comportamento de muitas pessoas. Vou dar hoje aqui, Daniel, para o teu público uma coisa, para quem tem ansiedade, claro que existe ansiedade profunda, patológica, mas a ansiedade vai estar ligada a algumas coisas que eu vou dar uma ferramenta simples, que modifica muito a vida de quem tem ansiedade, principalmente compulsão, que geralmente vai para comida, bebida, né, compra, jogo, aposta e várias pornografia e várias coisas que acabam potencializando muito. E eu vou explicar para o teu público aqui uma coisa interessante também. Eu vi um estudo científico que comprovadamente, quando um ser humano é ansioso, ele transmite essa ansiedade para o animal, para o equino. Você já viu também essa pesquisa, Daniel? Do sim, guarda-chuva, sim. inclusive? Que o cara fala, o treinador fala pro cara, na segunda ou na terceira passada, que você passar por aqui, eu vou abrir um guarda-chuva, um cavalo novo, e a pessoa, quando eu estava lá atrás, o monitoramento cardíaco dela na segunda volta começou a oscilar. Tá, 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 e começou a aumentar o batimento cardíaco. E a gente fala isso em treinamento, Daniel, que tem uma coisa chamada nervo vago, que liga o coração ao cérebro. Nesse processo de aumento de pulsação, você não consegue se controlar. Por mais que você tenha inteligência emocional, seja treinado, quando o cérebro ele se enche desse processo da ansiedade, que são várias enzimas, não vou ficar dando nome aqui porque não precisa, o cérebro não controla. Tanto que a ação sua sempre vai ser dividida em 3 tipos de ação. Toda pessoa vai ser dividida em 3 tipos de ação. E a ansiedade vem de um medo, que eu vou explicar agora para todo mundo. Ou você congela, ou você ataca, ou você foge. Chama freeze or flight or fight. Teoria mais antiga de treinamento de pessoas que é usada nos SEALs da Marinha Americana. Quando você confronta alguém com alguma circunstância, ou essa pessoa ataca, como um policial do BOP, que sobe uma favela, etc., ou você foge daquela circunstância, ou você paralisa diante da circunstância. Só existem 3 formas, não existe a quarta. E Quando você tá o quê? Com medo, isso? quando você É está isso? com medo, que vai antecipar para chegar em alguma coisa. Então, para a gente entender a ansiedade, a gente tem que entender o que é o medo. E aí o Tá. medo. Deixa eu fazer um link agora, então, aqui. Desculpa te Vai lá, cortar. vai lá, vai lá. O cavalo com
medo para mim é a mesma coisa. Mas é exatamente a Porque mesma coisa, na minha você opinião, olhando falou, teus... o cavalo, só que o cavalo não é difícil ele congelar. O cavalo não congela. Ou o cavalo corre, ou ele ataca. Ou ele ataca. Então, na maioria das vezes ele corre, sim ou não? 90%. Mas por quê? Porque daí o ser humano, Porque ele ataca porque ele é e predador, o e o cavalo é presa. cavalo é presa. Aí tem a Óbvio. inversão do processo, entendeu? E aí o ser humano, ele ataca. Mas tem cavalos que em determinado momento, quando ele tá muito, Muita pressão, e aí ele ele vira o vai filho. sair. E Só tem que cavalos que vão atacar antes e tem cavalo que nunca vai atacar. exato. Daí tem animais que vão ser extremamente submissos. Daí que eu digo que é do comportamento mais água, tem esse mais paciencioso, entendeu? Sim. Agora, quando a gente fala profundamente da ansiedade, o pessoal mandou bastante aviãozinho, Daniel. A ansiedade, na grande maioria das vezes, quando a gente pega as pessoas ansiosas, e eu uso uma ferramenta que eu desenvolvi ao longo de quase 10 anos. Eu começo uma espécie de questionário com as pessoas. Então eu começo a conversar o seguinte: quando você teve um episódio de ansiedade, esse episódio pode vir taquicardia, pressão numa musculatura por dentro aqui do peito, e começa a faltar ar, a pessoa tem um excesso de ansiedade, ou ela do nada oscila emocionalmente de um pico assim inacreditável, ela estava bem, daqui a pouco do nada ela cai de uma forma inacreditável, a perna fica inquieta, para, nunca consegue ficar parada, está toda a vida mexendo as pernas, ela nunca consegue controlar aquilo. A ansiedade, em muitos dos casos, salvo a patológica, quem toma remédio continue, quem faz terapia continue. Eu vou ensinar o que eu explico e muitas vezes vai diminuindo a intensidade. Imagina numa régua de 0 a 100. Diminui para 70, já não é melhor continuar em 100? Claro. Então eu vou explicar aqui, não é que acaba, mas diminui. Você começa a prestar atenção, Daniel, no que gerou o processo da ansiedade. Chamam gatilhos emocionais. Então eu vou dar alguns. Primeiro, olhar uma foto de uma pessoa que já morreu, pai, vô, tio, coisas que ficaram para trás, um trauma que você fica sempre revivendo. Entra numa sala da casa, tem lá uma estante que a avó falava contigo, que a avó te criou como filho, e aquela estante lembra da avó. Logo, você sente uma saudade, essa saudade vira uma ansiedade. Você quer antecipar essa vinda para próximo daquela pessoa. Coisa importante, comida, cheiro de comida, perfume, lugares, pessoas, músicas, filmes. Essas coisas geram um contato inconsciente. Para o pessoal que está enxergando aqui agora, todo mundo aqui provavelmente já chorou num filme. Mas você sabe que no filme ninguém morre, é tudo de mentira, é tudo ator. Por que você chora? Porque o cérebro não decodifica o que é real do que é criado. Ele não consegue entender essa diferença. Se você for num simulador 3D da Universal nos Estados Unidos, você entra em pânico. Tem gente que sai de lá em pânico. Estava sentado numa cadeira balançando com um pouquinho de água e vento. Só que tem som, tem água, tem vento e o cérebro decodifica tudo aquilo. Então, quando a gente começa a prestar atenção nos gatilhos que antecedem, ó, acabei de ter um episódio de ansiedade. Deu um negócio aqui, eu tava ruim e tal. Aí aprendi uma técnica, peguei gelo, coloquei na mão, pensei diferente. O que aconteceu antes? Como é que foi a tua noite de sono? Com o que você sonhou? O que você comeu? Aonde você sentou? Com quem você estava? Em qual lugar? Comece a voltar para trás e comece a excluir aquilo que faz sentido você ter esse episódio de ansiedade. Você começa a evitar o gatilho. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando eu falo com mulheres com ansiedade, elas têm alguns relacionamentos tóxicos ligados a alguns com as figuras masculinas. Problema não resolvido com o pai, problema não resolvido com o padrasto, problema não resolvido com o marido, coisa não resolvida com o irmão, com o ex-patrão, com outros relacionamentos. Na grande maioria das vezes acontece isso. Já no homem, excesso de rigidez. E agora, Daniel, pasma. A maioria dos homens, eles olham o sucesso de um outro homem, desejam aquele sucesso e acabam não conseguindo entender como chegam lá. Então eu comecei ontem no mundo digital. Olha o Daniel fazendo 200 pessoas numa live, véspera de feriado, onde todo mundo já foi, toma uma geladinha, mas tem gente aqui estudando. Eu olho e falo, meu Deus, o Daniel deve ganhar R$ 10 de cada um desse seguidor, ou 50 ou 1.000, e eu ganho aqui 1.700 como tratador, ou 3.000, ou 5.000, ou 10, eu não consigo, meu Instagram só tem 1.000, e eu começo a sofrer por antecipação, e eu não percebo que, na verdade, eu estou quase invejando o resultado do Daniel, sem conhecer o percurso por onde ele passou. Por que a gente tem isso, homem? Porque a gente é mais provedor e a gente tem mais suscetibilidade a uma coisa chamada status quo.
O homem quer comprar o carro, quer ter o cavalo, quer ter o cinturão, ele quer ter o negócio, o chapéu. Ele precisa de status quo para ele poder dominar a família, dominar um número maior de locais onde ele vive, ele precisa aparecer nesse processo. E a rede social, ou só a internet, ou Instagram, Facebook, etc., expôs muito as vidas das pessoas. Se tu voltar, Daniel, 15 anos atrás, não existia rede social, o nível de ansiedade era quase inexistente, e as pessoas, quando iam ver alguém, viam na revista, ou viu na televisão. Então você não tinha essa exposição. Você conhecia algum resultado do Daniel se fosse visitar o Daniel, ou se ele estava num show, numa feira, ou numa arena, ou alguma coisa. Agora não, todo mundo está vendo todo mundo. E a gente está com um problema desgraçado da internet, desculpa falar a palavra, mas que claro que as pessoas expõem só a melhor parte da sua vida. E isso eu olho aqui, pô, eu tô aqui meio com os boletos para pagar, meio não sei o quê, meio não sei das quantas. Daí eu olho, bah, mas o Daniel hoje deu um calo bom. O Daniel hoje teve mais 2 para cocheira. Chegou mais 3. E saiu um agora. E eu começo a achar que isso é verdade, que a minha vida é horrível e a vida do outro é maravilhosa. E aí tem que cuidar com esse processo, porque senão vai ficando verdade, verdade, verdade no teu cérebro, automaticamente vai parecendo que tudo que você tem, você acaba não abençoando as tuas já conquistas. É onde eu trabalho merecimento aqui em treinamento. Cara, você tem que olhar que o teu 10 seguidor é teu, cara. Não é do Daniel, nem do Jean, nem do treinador X. É teu. Então, abençoa esses 10 aqui, que eles viram 11, que eles viram 12, viram 13. E aí você começa a criar esse processo de evolução. Eu acredito muito, eu acho que as pessoas hoje falta uma questão de gratidão, entendeu? Absurdamente muito. Absurdamente Eu muito. acho que tudo tem que começar por gratidão, entendeu? O que é a gratidão? Quando eu comecei aqui no CT, por exemplo, eu tinha 10 cocheiras caindo os pedaços aqui. E eu era grato porque eu tinha aquelas 10 cocheiras, porque eu não tinha nenhuma. De repente eu tinha 10 cocheiras caindo os pedaços, mas eu tinha 10 cocheiras, entendeu? Então, eu era grato por aquilo. Eu tinha um carro velho, onde eu buscava serragem dentro do meu carro, eu cortava pasto dentro do meu carro, puxava tudo dentro do meu carro, mas eu era grato por aquele carro que eu tinha, porque antes eu não tinha nenhum carro, Com certeza. entende? Então, o que eu vejo que você está falando, que eu estou tentando fazer um link para as pessoas entenderem a realidade do pessoal, é que a pessoa está sempre querendo chegar no lugar onde o outro tá e não agradece o que ela tem. Ela só fica pensando, eu vou ser feliz quando eu tiver igual o Daniel, por exemplo, com 700 mil seguidores, e não agradece os 1.000, os 2.000, os 3.000, os 10.000 que ela tem. E daí nunca ela vai conseguir chegar nos 700 mil. E tem outra, se ela chegar nos 700 mil, ela não vai estar feliz, porque quando ela chegar nos 700, ela vai querer estar com 1,5 milhão, entendeu? Porque ela tá sempre querendo o do outro e não dá valor pro dela. Isso que tu esclarecesse, eu vou te dizer uma coisa também bioquímica no cérebro. Toda pessoa que não consegue ser grata ao que tem, bioquimicamente falando, de química de cérebro, de enzima cerebral, afasta a pessoa de novos objetivos. Porque a ansiedade também é boa, Daniel. Porque você é ansioso. Eu sou ansioso. Toda pessoa que quer resultado, ele tem níveis de ansiedade. Eu sou Porque ele ansioso. tem. Eu sou ansioso. Exatamente. Qual a diferença? Ansiedade não é querer ver alguma coisa pronta, não é querer ter algo. Se você colocar disciplina, treinamento, foco, resiliência, gratidão e constância, você chega onde está. A diferença, quando você consegue ter inteligência emocional suficiente para controlar a tua ansiedade e dar direção para o processo, e aí você vai chegar no mais mágico dos estágios, que é prestar atenção nos passos que você está dando. Que é talvez a coisa mais importante para o ser humano que quer evoluir, é prestar atenção nos passos que ele está dando. Às vezes eu treinava, Daniel, treinador. Hoje eu não pego mais esse tipo de treinamento, mas eu pegava muito para treinar palestrante, cara que quer para palco, falar tal. E não tem coisa, você sabe que um dos maiores medos que as pessoas têm é de falar em público. Porque aqui na internet você ainda fala, porque está por trás, você pode apertar o botão e desligar, não ler um conteúdo, mas num palco com 30, 40, 50, 1.000 pessoas, cara, pode levantar um cara a mão lá no meio, meter uma pergunta, dar uma... Tu já sabe, já passou em curso, provavelmente isso. A gente que dá treinamento ao vivo, a gente está suscetível a isso. Cara, você preparar uma pessoa que não tem com inteligência emocional suficiente para estar diante de um palco, para estar preparado, cara, eles ficam muito, muito nervosos. E aí
Por quê? Porque não presta atenção. Cara, você deu uma palestra para 3 pessoas, foi bom, já deu para 5, tá bom, já deu para 7, tá bom. E aí ele olha o de 1.000 e fala, nossa, eu queria fazer todo mundo pular, gritar e chorar. Calma, pô. Vamos pelo 1, vamos pelo 2, vamos pelo 3. Ó, veja bem, agora você já conseguiu falar no microfone e andar de ré. Já mudou bastante já. Você já perdeu o medo de tropeçar no palco. Então, o passo dado é importante. Daí eu vou dar a última dica em relação ao processo da ansiedade. Abra um grupo de WhatsApp com você mesmo e comece a anotar os gatilhos que podem ter gerado ansiedade. E comece a inverter. Se você acordava todo dia, saía por um lado da cama, acorda e sai pelo outro lado. Se você acordava e ia direto comer, agora vai no banheiro primeiro, vai tomar um banho, vai fazer. Comece a inverter a tua rotina para ir eliminando as etapas do processo. E sabe como é que eu aprendi isso, Daniel? Eu aprendi com um médico especialista em mente humana, mas em enxaqueca. Ele me ensinou, chama investigação reversa. Se você tem enxaqueca, você começa a inverter, revertendo isso. Eu comecei a analisar os cases e montei essa ferramenta. Simples. Comecei a prestar atenção nos gatilhos. Entendeu? Que legal. Inverte um pouco essa polaridade. Aí eu vou te perguntar: quando você tem um cavalo que você quer sair numa competição, certo? Esse cavalo já sai direto de casa, está pronto, ele sai para competição, ou você sai passear várias vezes, leva no rodeio, vai laçar, Olha, ambienta eu ele. vou contar E uma aí? história para você. Eu, na uma prova que eu corri na Rio Bonito, um dia antes de eu ir para a prova, a gente pegou e foi ali na pista em Mandirituba e eu levei os potros que eu ia correr, levei na pista em Mandirituba ali, que é aqui pertinho, montamos a pista lá e eu dei uma passada neles lá. E um dos potros chegou lá e deu show na pista lá. E o outro não fez absolutamente nada. Chegou lá e não fez, simplesmente não fez. Uhum. O que eu fiz? Era um dia antes de eu viajar para a prova. Eu ajustei aquele cavalo lá na pista, voltei para casa, dei mais um ajuste aqui em casa, botei um pouco mais de pressão nele e fui para a prova. O cavalo que não fez nada aqui, como eu dei mais uma ajustada nele, quando chegou na prova, cara, ficamos em segundo na prova. Olha que loucura. Entendeu? Se eu saio com ele do jeito que estava só treinado em casa, só domando aqui em casa, e saio, vou direto para a prova, provavelmente na prova ele não ia fazer, porque ele não fez ali. Então eu testei ele fora de casa, deu certo, deu errado, eu consegui corrigir ele fora de casa mesmo, voltei para casa, dei mais uma ajustada, fui para a prova e deu certo. O outro cavalo fez tudo certo, mas não ganhou desse que tinha feito errado. Você tá entendendo? Entendi. Loucura isso, na verdade. Eu achei que que ia ganhar era o outro e o que ganhou foi o outro. E aí é que Mas, vou pegar um gancho para te falar isso, Daniel. Até eu entender de comportamento de pessoas, eu fazia essas contratações como todo mundo faz, sabe? Contratar a pessoa, fazia uma entrevista, pedia para o RH, pegava um currículo da pessoa e contratava, certo? Quando eu entendi de mente humana, eu comecei a contratar por competência inconsciente. A performance não faz assim, ela faz assim. Toda empresa que tu imaginar, multinacional americana, todas só contratam através de competência aqui, ó, inconsciente. Você pode ter um diploma maravilhoso. Se o teu perfil não bate para trabalhar naquela área, você não entra na empresa. entendi. Não adianta você ter todo o estágio. Então, uma das coisas importantes em relação a esse cavalo, nós nunca vamos saber isso, porque não existe ferramenta de conhecimento de cavalo, existe pessoa, mas é você o quê? Trocar experiências. Daí eu queria te fazer uma outra pergunta, certo? Qual que é a diferença de um cavalo que te respeita ou o cavalo que te obedece por medo? Confiança. Confiança. Essa é a Confiança. chave do processo. E Confiança. aí, no que diz respeito a cavalo, o Daniel hoje é o que é, porque o Daniel tem mais tempo de sela, arreio e observação. E aí tu ganha a confiança do cavalo, assim como tu ganhou do teu público. Olha só, quase 200 pessoas numa quarta-feira, versus feriado, cara. Isso é muita confiança, entendeu? Tu não ia trazer, não que eu sou melhor que ninguém, mas um pouco de conteúdo a gente está entregando. Claro. Isso é confiança do teu público em ti, entende, Daniel? Entendi. E é isso que, quando a pessoa ganha isso da família, da esposa, dos filhos, da equipe de trabalho, a confiança é a base de tudo. E ela vem com humildade, aí sim vai ter performance. Aí a gente vai ter performance. Senão a oscilação acontece. Deixa eu, É ou não é? Se tiver um... deixa eu te fazer uma pergunta.
Claro. Para pessoas assim. Eu já dei aula para muita gente que você tenta entrar na mente da pessoa e vai ensinando, e vai ensinando, e vai ensinando. E essa pessoa, teoricamente, ela aprendeu, você falou 1000 vezes para ela. Ela aprendeu, 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 e na hora de botar em prática ela não coloca. Por que que acontece isso? Porque a maioria das pessoas, ela concorda, mas não aceita. Você acha que isso é falta Concorda de humildade? muito. Concordar não é aceitar. E tem uma coisa, Daniel, para o ser humano, chama andragogia. A ciência de explicar para o ser humano e ele aprender chama andragogia. Uma coisa é nós ensinar para os nossos filhos, que são pequenininhos, né? Eles aprendem tudo, a esponjinha, aquela que estava contigo no colo antes, faz tudo certinho. Mas o adulto, ele tem rigidez. Rigidez para aprender. E quanto mais rígido e mais acima de 25 anos ele é, mais ele começa a formatar certezas. A gente chama de crenças limitantes. E quando a gente tem que mudar, Daniel, a gente tem que sair de um status que a gente acha que está dando certo para uma coisa que a gente não conhece que vai dar certo. No teu caso, por exemplo, falando de doma tradicional, para uma doma que é uma doma diferente, quando a gente, aqui funcionou bem, ok. Quando eu, para mudar isso daqui, eu falo, ó, eu vi, aham, aceitei, mas não concordei. Eu só mexi com a cabeça, mas não concordei. Quando vai acontecer? O ser humano aprende quando é humilde ou aprende quando a cabeça bate no chão. Entendeu? O ser humano adulto, ele aprende ou por inteligência e humildade, e aí ele pode ir por erro, acerto e teste percentualmente, ou quando a coisa der muito errado, ele vai ter que dizer, pá, que perdi tudo meus clientes. Meu Deus. Agora eu vou ter que procurar algum jeito. Isso acontece Entendeu? muito Pá, comigo. bateu a polícia aqui, rapaz, filmaram um carro todo cortado, e bateu a polícia militar, filmaram aqui, fizeram um cancelamento no meu CT e tá, entendeu? Entendi. Imagine, Daniel, E foi o caso do a, rapaz lá. do rapaz. O rapaz, gente boa, converso com ele até hoje. E são, às vezes uma coisinha que do nada acontece, Sim. entendeu? Então, principalmente com o mundo atual, tu que é um treinador, as pessoas que compram um curso precisam estar abertos Eu, é, efetivamente a eu, experienciar o processo. E efetivamente, abertos efetivamente, porque assim, ó, o que eu vejo muita gente começa a aprender e começa meio a se empolgar e tal, mas quando você vai ver a parte, tem gente que sabe dar aula, assim, ó, tem gente que sabe falar exatamente o que eu falo. Você vai escutar, você fala, meu Deus, esse cara, o resultado dele deve ser incrível, porque ele fala exatamente o que tem que ser feito. Mas daí quando você vai ver na parte prática, a pessoa não faz. aí eu queria entrar num outro momento. Ou, Queria ou, entrar num outro momento. tá, então Me tá. Continua, depois eu vou fazer mais uma ajudar, pergunta em relação a isso. tá, eu quero só ajudar com um raciocínio, tá? Daniel, a pessoa ela tem capacidades de transmissibilidade para o corpo. Daí eu vou perguntar para o público aqui, o teu público sabe que gosta de futebol? Deve gostar de futebol, né? Deve ser, tá, Não tem. sei, eu não gosto de Eu não. futebol, mas esse exemplo é mais clássico, porque como a gente tem muito homem, eu gosto de sempre de falar. O filho de um jogador craque é craque? O Romário tem um filho Não. craque? Não. O Bebeto tem um filho craque? Não. Porque a transmissão genética é muito baixa, a parte psicossocial é muito baixa, não herdou o craque. Pode ser que treina, que é esforçado, mas são raríssimas as exceções. No mundo de esporte com transmissão, onde tem que ter sinestesia, dá menos de 5%. Quando vai para música, que você consegue ter pitch vocal, treinamento, falsete, né, banda, você consegue dar uma alteradinha nisso aí, tá? Mas aí vai para um pouquinho mais. Você já pega um filho de cantor que canta um Música pouquinho, já tem, né? Música vai, já tem. empurra, vai um pouquinho E, mais, porque você consegue pela e eu corda acredito que vocal. a música também tem muito talento envolvido, né? E tem muito talento, tem o timbre, tanto que nós temos no Brasil talvez uns 50 baita cantores de alta timbre, o restante faz falsete, hoje tem IA, tem um monte de coisa que ajuda, não tirando o mérito das pessoas, não, mas é diferente. Só que o que acontece? Às vezes o cara faz o teu curso, Daniel, e ele tem, e eu tenho isso, tá? Dificuldade de transmitir o que está no cérebro para mão, para sinestesia. Então ele pensa, ele sabe que está certo, mas no momento de dar o comando, não é com a mesma finesse necessariamente que deveria ter. Vou te falar porque eu falei lá no início da live. Eu adoro esbarro, certo? Adoro esbarro. E eu já fiz 300 mil cursos diferentes. E eu sei que tu vai correr a cavalo, que define o esbarro, na minha opinião, é uma corrida boa. O cavalo tá leve na tua mão, sem desalinhar e tal, tal. Né? Mais ou menos isso que o leigo vai falar.
Quando eu sei que eu não posso puxar da boca, chega no final, na hora de eu mandar parar, pois eu vou lá e dou-lhe um trancão na boca do cavalo. E tá na minha cabeça, eu já saí falando para mim, vai devagar, vai devagar. Quando ele dá aquela última acelerada para correr, eu olho meus vídeos, lá tá eu com a mão apoiada com a coisa desnecessária. Por quê? Porque eu preciso ter mais uma coisa chamada sintaxe somática. Praticar, 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 até aquilo ficar automático sem tu pensar. Enquanto tu tá pensando demais para fazer, tá difícil pro cérebro transmitir para a mão e para a espora. Sabe o cara que atira de funda? Ele não mira assim, mas não tem gente que é muito bom, pega a funda e faz bum! Aquilo ali é sintaxe somática, é no automático. É o cara fazer e não perceber. A destreza ela tem que ser treinada para mandar efetivamente esse negócio para a ponta. Então, a pessoa desiste antes da sintaxe somática acontecer. Ele fala, vou voltar para onde eu estava porque funcionava mais e é mais fácil. E o caminho mais fácil é voltar para onde eu já percorri. Entendi. Então, se a gente seguir pedindo para a pessoa, treina mais um pouco, faz mais um pouco, quanto estava ontem? E aí, cara, filmagem é uma coisa importante para isso. Filma Concordo. primeiro dia que filma, o segundo que filma, o terceiro, cara, putz, esse negócio não funciona, tal. Cara, olha, vê como é que tava. Olha como é que tá agora. E assim vai, 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 até que daqui a pouco as coisas acontecem, entendeu? Jean, perfeito isso que você falou, perfeito. E a pessoa que você fala, ó, tem que fazer A e essa pessoa faz B. É Cara, total humildade? Ela não não, acredita. tem algumas coisas nesse sentido. Quem tem filho agora vai entender de uma outra forma. Acontece muito isso com liderança, Daniel. Muito, muito. Tem pessoas, Daniel, que aprendem mais por escutar. Outras aprendem mais por olhar. E outras, você tem que botar todos os canais visuais para ela poder fazer. Ela tem que escutar, ela tem que olhar e você tem que fazer com ela. Então, por exemplo, você falou assim, ó, cara, eu quero que peneire as cocheiras, tudo certinho, assim, assim, assim. Todo mundo, entenderam? Entenderam? Tu volta, o cara não fez. Então você tem que ir lá e falar, fulano, eu vou fazer aqui, eu vou te mostrar, dá uma olhada como é isso daqui. Faz aqui para mim ver. Não, não, isso aqui não, ó, muda assim a mão. E dá mais comando para ele. Não vai só pelo auditivo e pelo visual, vai pelo sinestésico. E eu vou dizer por que isso. Lembra quando a gente era pequena, a mãe dizia assim, ó, desce daí que tu vai cair. Desce daí que tu vai cair. A mãe falava, a gente via e tal. Daqui a pouco caía, se machucava, tomava um tapa na bunda. Não estou dizendo que bater em criança está certo. Mas a sinestesia fazia efetivamente a pessoa. É melhor eu não pular mais ali mesmo, porque vai dar errado. Então, o adulto, às vezes, a andragogia diz que repetir mais vezes a tarefa até que efetivamente ele consiga fazer aquela situação e te escutar. E aí, Daniel, tem uma coisa importante. Alguns caras que são extrovertidos como eu, quando vão ensinar para alguém muito introvertido, tem o primeiro bloqueio da transmissão da informação. E como tu é estrela, tu é um cara estrela, tu é um cara que é famoso na internet, se tu for dar treinamento para alguém que acha que também é estrela, esse cara tem que se colocar em par de igualdade. Ele não necessariamente pode se colocar mais do que você. Senão ele vai querer pegar teu conteúdo e dar uma mudadinha. Vou arrumar isso aqui. Vou ajeitar isso aqui. Deve ter tido gente sim, sim ou não? E daí ele pega e ele começa a criar arranhões aqui. Por quê? Inconscientemente ele não consegue se achar uma pessoa humilde para aprender. Repara isso. Se tu já contou, eu acho que já conversou com o Tomás Gonçalves aqui, né? Aquilo é uma lenda. O cara é um fenômeno. Um empresário de marca maior. Eu conheci ele há muitos anos. Aquele rapaz é um rapaz que tem um nível de humildade gigantesco. E chegou onde chegou por conta da humildade, da persistência, humildade e persistência. Quando falha isso daqui e a humildade é falha, a pessoa diz que entendeu, diz que vai fazer, tu tá junto com ela, mas lá no fundo ela fala, que fazer o quê? Isso é bom, isso não funciona. Isso aí Meu na Deus. prática, quando eu puxar da boca, vai estourar, isso vai tudo Isso embora, vai vir os boi e vai tudo embora. eu já vi isso 200 vezes. É, e, Isso e, acontecer. e Daniel, eu Com a já minha, cheguei. com a minha equipe aqui. Com a minha equipe Não, aqui. eu tenho certeza, e eu vou te falar uma coisa, eu já cheguei, cara, Com pessoas que trabalhavam para mim. De eu ter que desvincular ela porque não. eu tô 20 anos como franqueador. Tem empresa de franquia e tal. Imagina que 20 anos no mesmo segmento, quase no mesmo, 17, 16 no mesmo segmento. Pô, tem que saber um pouco daquele segmento, né, cara? Tem uns que eu tô começando agora, outros eu tenho alguns anos tal. O cara chega, cara, executivo de multinacional e tal, e vem, faz o treinamento, compra um negócio, paga 200, 500, 600 mil no negócio e fala, não, não,
Jean, fica tranquilo, eu entendo esse negócio de liderança, pode achar que eu já lidei com multinacional, então eu falei, cara, uma coisa é tu lidar com funcionário dos outros, tu como funcionário com salário pago. Outra coisa é tu ser dono do CT, ter que pagar as contas do CT, administrar tudo e achar que tu vai se liderar. É diferente. Uma coisa é tu vir aqui treinar com o Daniel, treinar com o Jean, e depois tu ter a conta do Daniel para pagar e o estresse do Daniel e todas as circunstâncias e achar que a tua liderança sem treinamento vai funcionar. Não funciona. Cara, os caras quebram a cara. Só que o que acontece, Daniel? A gente nunca vai estar 100%, na minha humilde opinião, excluído de tropeçar com esse tipo de gente. Sabe como é que eu levo eu levo pro meu coração? Como um aprendizado. Eu dou o meu melhor, até o limite possível da minha paciência, da minha capacidade técnica, do meu treinamento, de tudo. Eu não entrego o que a pessoa quer, porque se ela me ofendeu com arrogância, eu não devolvo, porque é igual beber veneno, entendeu? Tento cultivar o máximo possível a gratidão pelo que eu aprendi a dizer, cara, esse tipo de gente eu não contrato mais, esse tipo de gente eu não seleciono mais como parceiro, esse tipo de pessoa eu não quero mais, eu quero me afastar dessa pessoa, mas eu procuro deixar aquilo como uma página da minha vida e não necessariamente como uma mágoa, sabe? Porque realmente essas pessoas sempre vão passar pela nossa vida. Sempre vai ter alguém que diz aqui, ainda mais, eu quero te falar uma coisa. Ainda mais um cara que rompe um paradigma como você. Eu fui criado no cavalo desde pequenininho, 4, 5 anos. Nunca ouvi falar que fosse começar um cavalo no Brasil, ainda mais crioulo, que o troço fosse começar a ser um couro na boca e o pau pegar. Nunca vi isso. Também não estou dizendo que está errado ou ruim. Meu cavalo foi domado assim, eu acho legal, tá tudo ok. Não tem nada, eu não dou aula disso, eu sou comprador de cavalo e usuário. Mas quando você tenta romper um paradigma, cara, fazer a Disney é difícil. Copiar o parque depois é mole, velho. Tocar pedra e dizer, aqui podia ter um outro placa, aqui podia botar um outro Mickey, aqui podia botar uma outra montanha-russa. Isso é fácil. Eu quero ver começar. Fazer o primeiro parque, quebrar as primeiras vezes, quebrar a primeira pedra, para chegar no caminho. Isso é muito mais difícil. Entende? E aí, cara, uma coisa eu aprendi, Daniel, e para quem está na nossa live aqui, quase 200 pessoas ainda, uma hora já de live, dizer uma coisa para vocês: crítica nunca vem de cima, mentira nunca vem de cima, inveja nunca vem de cima, ofensa nunca vem de cima, sempre de quem está de baixo. Porque o escuro, ele não quer brilhar, ele quer que tu escureça. Ele, na verdade, ele quer o que tu tem. Ele não quer para ele. Ele quer o que tu tem e quer que tu não tenha. Quando a gente blinda o nosso coração relacionado a isso, com certeza a gente consegue, nesses momentos difíceis, quando passa com essas pessoas, circunstâncias, etc., a gente consegue se bloquear e dizer, cara, tá bom, cara, cumpre o teu papel de ser ruim, eu vou cumprir o meu papel de ser bom. E vamos embora pro jogo. Entendeu? Eu Uma sei quem vez, eu sou. uma vez eu li, cara, não lembro quem que foi que eu li ou escutei alguém falando que o cara que fala mal, que é invejoso, que fica falando, que fala do trabalho do outro, ele, ele sente prazer em ver o outro se dando mal. Com certeza. O prazer dele não é ele querer crescer e tal. O prazer dele é ver as outras pessoas se dando mal. O Tu invejoso, imagina a quantia que isso é doentio, né, cara? o invejoso tem um nível, que daí é minha praia mesmo, eu poderia entrar nisso aqui, porque é onde eu treino muito. O invejoso, ele é um pouco narcisista, ele só quer para ele, entendeu? E ele olha para aquilo que tu tem, ele fala, nossa, como é que pode? E aí eu tenho uma coisa que eu falo muito em palestra, quando eu vou dar palestra motivacional, eu falo assim nos meus treinamentos, fala o que tu tem e olha no rosto da pessoa. Porque tudo que é ruim de passar é bom de contar. E tudo que é ruim de contar é bom de passar. Se o Daniel, como ele disser assim, ó, tô fazendo live, tô fazendo isso, tô faturando, tô ganhando dinheiro, comprei CT. Quando tu fala a terceira vez, olha no olho da pessoa. E vai estar com a cara fechada, olhando pro lado, e vai dizer, Daniel, é fase, hein? Fica esperto que isso é fase. Passa, tá? Cuidado. Esse cara tira de perto. Ô, Daniel, carro caro, bonito, mas gasta, né? Seguro deve ser caro, IPVA é caro, né? Para cada vez que tu falar uma coisa boa, ele tem 2, 3 problemas. Esse tipo de pessoa começa a passar peneira na tua vida. Agora, se tu disser assim, cara, temos mal, câncer, problema, grana, pepino. Aí as pessoas, nossa, Daniel, vem cá, cara. Pô, tu é um cara tão legal, você é um cara tão gente fina, Daniel. Tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom de contar. Entende?
Ariano Suassuna. Quando a gente começa a levar para esse lado, Daniel, a gente acaba levando a vida. O pessoal fala muito de inteligência emocional, mas eu gosto de autoconhecimento para controlar suas emoções diante das circunstâncias. Talvez essa seja a maior chave para a gente entregar para as pessoas, porque tu entrega uma mudança de chave diante de uma circunstância de um cavalo difícil, haja de forma diferente. Tu faz isso, Sim. entendeu? Essa e assim eu faço com treinamento de pessoas. O mercado como está difícil. Aí você vai fazer a mesma coisa? Não, muda a estratégia, ajusta, arruma, muda tudo. E aí a mentalidade, cara, vem primeiro do que tudo, Daniel. Tudo, Eu, tudo, tem, tudo, tudo, tem, cara. tem muita gente que. Eu sigo um cara que ele fala que ou foi você que me falou isso? Agora eu já não lembro. Que a primeira, o primeiro sentimento de uma pessoa quando você conversa com ela é a inveja. Foi você que me Eu falou te isso? falei isso aí, Foi foi eu que você te que me falei. falou, né? Primeiro O primeiro sentimento. Sempre que você é muito sentimento bom, de isso. uma pessoa quando você conta alguma coisa para ela é inveja. E isso E é daí mas daí tem pessoas que conseguem canalizar isso pro lado positivo. porque tem valores. As pessoas têm princípios e valores, por mais que a gente sinta inveja, a gente olha e fala, puta, parabéns, hein? Que legal, como conseguiu? Aí a gente ajusta. Por isso que a mente aberta, cara, ela te leva em qualquer lugar, ela potencializa teu crescimento ad eterno. E Daniel, se a gente for aqui perguntar para todos que estão aqui na live, todos os teus amigos, e tudo que tu vê, se tu for analisar quem tem altíssima performance no que faz, nunca para de estudar, nunca para de aprender, nunca para. Você olha os caras de 80, Tem, 70, tem um cara estão que toda hora fala isso. estudando, fazendo, O, nunca para. Por quê? Isso aqui eu falei muito para as pessoas sobre. Quando eu dou os treinamentos de inteligência emocional, eu falo: se você for na academia, se você for fazer uma musculação na academia, você vai lá e treina um ano na academia. No último ano, no último dia, 365 dias, no último dia você vai estar melhor do que o dia um. Óbvio, você vai ter mais resistência muscular, você vai ter mais capacidade de levantar peso, você vai ter muito mais resiliência diante de todas as máquinas e tá tudo ok. Se tu parar um ano e tu voltar, tu volta pro dia 365 ou é capaz de você voltar lá pro antes do dia primeiro? Assim é a mente. Experimente tentar lembrar de tudo que tu aprendeu na escola. Não tá, cara. O cérebro não guarda essas informações. A mente que não evolui, ela definha. É o contrário do que pensam. Ah, eu já aprendi, agora já sei. Não, cara. Coloque em prática e segue evoluindo. Coloque em prática e segue evoluindo. Porque o conhecimento ele vai engasopando informações e você vai esquecendo determinadas coisas. Entendeu? perfeito. O Pablo Marçal, ele fala que depois de uma subida vem outra subida. Vem outra Que ele fala que subida. é exatamente isso que você está falando. Com certeza. É o cara não parar de evoluir. É um cara não parar de evoluir. O É, efeito é sempre, o efeito de entendimento de conhecimento é subida, platô, subida, platô, subida, platô. Só que pode acontecer de você ter essa subida e esse platô diante de circunstâncias difíceis. Eu estou escrevendo algumas coisas e hoje eu escrevi uma parte do meu livro que diz assim, cara, tá no meio do deserto? Não para, porque é que nem tá em areia quente sem chinelo, cara. Tá difícil, tá num momento difícil, tá passando por dificuldade, não para. Porque deserto foi feito para passar, não foi para te ficar aí, porque aí não tem comida, não tem sombra, não tem água, não tem nada. Só que se tu desistir agora, automaticamente, cara, a coisa pode ficar só pior, porque é no meio do fogo que você tá. perfeito. Recentemente tive um caso de um colega que, infelizmente, não quase conseguiu fazer a pior coisa que o ser humano pode fazer, que eu nem falo. Não gosto de falar essas coisas, Sim. tá? Chegou a vias de fato, eu mentoro ele, tá muito difícil a situação por conta de dinheiro. Eu falei, tá, e o resto? E a família, a mulher, tudo isso, pô. Dinheiro é uma coisa que você conquista, pô. Não coloque ele. Só que aí que tem um problema, Daniel. Não sei quanto que. Eu vi que o teu nível é de. Eu sou um cara muito. Me considero uma pessoa muito cristã, mas eu acho que quando o dinheiro vira o Deus da pessoa, cara, ela tá num grave problema na vida dela. Porque ela começou a amar o ter e não o E não ser. ser. E aí, cara, inverte a polaridade. E aí, cara, você começa a ser a fama, você começa a ser o teu carro, a tua casa, o teu status, e isso é doentio. O teu filho não te ama pelo que você tem, te ama pelo que você é. O teu cavalo não importa se você tem R$ 1 milhão ou você tem R$ 100. Ele vai ser igual com você. Ele é grato, ele é bacana, ele é legal. Isso é você. É você o que está dentro de você, o que está fora que você tem. E isso é muito importante de levar em consideração. Quando o dinheiro vira o Deus da pessoa, cara, a coisa é difícil. E o legal do cavalo é que ele não. Tem muita gente que faz, por exemplo, uma cocheira maravilhosa e não sei o que, não sei o que.
Só que se você não cuidar bem desse cavalo realmente no dia a dia, não adianta a tua cocheira você gastar. A tua cocheira ser um palácio e a cocheira do teu vizinho que não tem dinheiro, mas cuida do cavalo, o cavalo dele vai ser mais bem cuidado, vai ser mais bonito do que o teu tratador não cuida bem do cavalo. Que é mais fácil? Montar uma cocheira linda ou ter um colaborador feliz, tranquilo, cuida do cavalo bem? Que é mais fácil de achar? Uma cocheira bonita ou um colaborador bom? A cocheira bonita. É mais fácil, não é? Muito mais fácil. Você vai ali, monta com Monta a tijolo cocheira e bonito, deu. fica lindo para botar até um ventilador, bebedor automático. Quero ver se arrumar um colaborador que não fica, ê, Matunga, pulada, ê, chotando o cavalo com pack. Daqui a pouco tá tudo eles estressados. Em 3 meses, tá todos os cavalos malucos. Entendeu? Então a gente investir mais na nossa mentalidade, na minha opinião, sem descuidar de todo o restante, é talvez uma das chaves, cara, para ter performance e resultado. Uma coisa muito, muito, muito importante. Entende? Isso. E não sei se a gente vai encerrar, mas eu tenho uma coisa, Daniel. Eu queria te contar uma história para o teu público aqui que envolve cavalo. Né? Um sábio, uma vez, vivia num lugar muito longe, né? Isso há muito tempo atrás, muito tempo atrás. E o sábio vivia lá e ele tinha só um filho, só um filho. E aí, um dia, ele mandou esse filho fazer uma cerca e o filho fez a cerca meio estranha assim e o cavalo do sábio fugiu. E daí, os vizinhos tudo vieram e falaram: Nossa, que azar, hein, cara? Puto, fugiu teu cavalo e tal. Aí o sábio olhou para todo mundo e falou assim: Depende. Aí o filho dele ficou olhando assim e tal. 2 dias depois, o cavalo do sábio voltou para casa e trouxe 10 cavalos chucro. Aí todo mundo voltou na casa do sábio e disse: Meu Deus, que sorte que você tem! Então ele falou: Depende. Aí todo mundo: Não, depende não, depende. Aí, na outra semana, o filho do sábio, que não sabia doma progressiva, começou a domar, já montou, pulou para cima e puxou e foi para um lado e caiu e quebrou a perna. E ficou muito doente. Teve uma fratura exposta, deu infecção e passou meses doente e as pessoas vinham sempre na casa dele. Meu Deus, que azar, né? Então, aqueles grandes cavalos agora passou a ser azar. Pode teu filho morrer, que azar. Aí o sábio olhou para eles e falou assim: Depende. Passou 15 dias, estava acontecendo uma guerra muito grande. O exército passou de em casa, selecionando todos os jovens para lutar no exército. Olharam o filho do sábio e falaram assim: ele não pode ir para a guerra. O filho de todos os outros foram para a guerra, eles vieram na casa dele e falaram assim: Meu Deus, que sorte! Moral da história. As coisas, elas dependem de circunstâncias. O que é num momento não quer dizer que seja o final daquele momento. A vida não acaba no momento que uma coisa está boa ou que uma coisa está ruim. Tudo tem sequência daquilo. Então, a vida do depende é extremamente importante para poder a gente ser grato ao que a gente tem e permitir que o universo possa entregar aquilo que a gente merece mediante os nossos esforços. Cara, que história top essa, viu? É uma maneira, né, Gravei, gravei essa história, não tinha escutado essa história ainda. interessante, Muito né? boa. Interessante. Interessante. Por... Interessante para a gente entender que o que a gente está vivendo agora, às vezes é difícil, mas a gente às vezes não entende o porquê que está acontecendo as coisas e vai entender lá na Essa é a frente. chave, Você já vai pegasse a entender. chave. Às vezes você tá numa hora ruim e você fala, nossa, que horrível. Depende. Depende. Entendeu? Às vezes atrasar para sair para uma prova, acontece um acidente. Depende. O atrasar é bom ou ruim. É, Entendeu? Já tem muito é, isso, né? é. Então, tudo é o depende. Se a gente aprender a respeitar o tempo, né? Se a gente aprender a respeitar o tempo, a gente aprender a respeitar o nosso conhecimento, o nosso eu, cara, com certeza absoluta as coisas acontecem de uma forma muito, muito melhor. Muito legal, Jean. E aí, Eu temos achei perguntas top. aí? Se o pessoal tiver Se o alguma pessoal pergunta. quiser fazer alguma pergunta aí, estou à disposição aí. O pessoal tá. Eu vi bastante perguntas sobre cavalo que não vira, cavalo que Sobre cavalo perde. que não vira, eu vi aí. Gente, eu não posso responder, vai ter que ser o Daniel aí. Essa daí Cava- semana que vem eu respondo daí. O meu também não vira, então tem que ser. Tem que ser o Show, Daniel. show de bola. Jean, foi muito Daniel, legal a nossa live aí, muito legal mesmo. Muito boa. Bom, eu não me surpreendo porque já conversei com você milhares de vezes, por isso que eu queria fazer essa live aí pro pessoal te conhecer. Pessoal, sigam o Jean, tá? Tem muita coisa para entregar para vocês, com certeza, tá? Ele é muito bom mesmo no que ele faz e vocês com certeza vão colher os frutos
ainda melhores do que vocês têm aí, seguindo o Jean, com certeza vão absorver muita coisa boa dele, E tá? eu acho que é só um começo. Acho que é só um começo que a gente está conversando aí, Daniel. Eu ia finalizar te dizendo uma coisa. Eu aprendi uma chave para minha vida e provavelmente você faz isso também, né? Com certeza você deve fazer isso. Tudo que a gente faz é colocar amor e não se economizar um minuto. Tudo que eu faço, eu coloco amor e não me economizo. Por mais que a circunstância seja uma situação simples, né? Um treinamento para uma pessoa ou para 100 pessoas. Uma live para 200 pessoas ou para uma pessoa, né? Treinar um cavalo extremamente maravilhoso, campeão, top, ou um cavalo sem documento. A minha concepção é que a pessoa deveria colocar o amor em absolutamente tudo e não se economizar. O que eu vejo muito é pessoas se economizando, sabe, Daniel? Não coloca, até coloca um pouco de paixão, de amor, mas isso aí é fazer mais ou menos. Isso treina o cérebro a fazer as coisas Eu mais ou menos. Eu não gosto de fazer vou, isso. eu vou falar para você o que eu falo para as pessoas que do meu jeito, isso que você falou do meu jeito. Tem pessoas que fazem só por fazer, só para se livrar, entendeu? E tem pessoas que fazem bem feito. Tudo que vão fazer, querem fazer bem feito. Entende? Que é a questão que você falou, faça com amor. Se você vai fazer com amor, você vai fazer bem feito. E tem pessoas que só fazem para se livrar das coisas. Vai limpar uma cocheira, vai tratar um cavalo, vai montar no cavalo, monta para se livrar daquilo, quer fazer o mais rápido possível, faz mal e porcamente. Com certeza. Entendeu? Quando você monta, muitas vezes eu não gosto de montar num cavalo se eu não tô com energia para isso. Porque quando eu monto, eu quero fazer. Você tá entendendo? Eu não consigo montar num cavalo e montar e ficar ali caminhandinho só para dizer que eu montei. Não. Se eu montar num cavalo, eu quero montar para fazer e ir até o final, onde eu conseguir ir com esse cavalo. Entendeu? Se for para montar de qualquer jeito, e se não tiver com energia para isso, por isso que às vezes eu prefiro não montar, entendeu? Porque eu sei que quando eu vou fazer, eu gasto muita energia. Por exemplo, agora, na nossa live. Eu estou Uhum. realmente gastando a minha energia, eu estou vivendo esse momento. Entende? Eu Então, te falo a mesma coisa. Te falo a não, mesma coisa. Foi isso que eu você, quis dizer em você a gente relação não a precisa isso. nem perguntar, cara. Quando que você falou nessa live para mim foi bem tranquilo, eu fiquei bem quietinho. Você falou muito. Sabe, eu gosto disso, Daniel. Além de amar o que eu faço, cada vez que eu faço, eu dou extremo amor naquilo. Quando Exatamente. você falou, vamos fazer uma live, quem sabe um dia você abre alguma coisa para fora, eu falo, cara, é para fazer muito bem feito, que nem o Daniel faz, que nem as pessoas de performance faz, sabe? Isso eu vejo que tem uma frase muito importante que eu vou finalizar dizendo: quem é você quando a câmera está desligada? Essa é a pergunta que eu faço para os meus trainees. Eu falo, quem é você quando a câmera está desligada? Quando os outros estão vendo, quando teu pai está vendo, quando tua mulher está vendo, quando teu filho está vendo, quando teu professor está vendo, parabéns. Eu quero saber quem é você quando ninguém está vendo e só você está vendo. Só a tua consciência está É. vendo. Esse E, é você. e eu vou completar a tua frase. Quando a câmera está desligada, o que você faz é o teu caráter. Com certeza absoluta. Tá Com escrito certeza. isso aqui no meu CT. É mesmo, Tá, né? É tá escrito, mas não é com a câmera desligada. Qual que é a frase que tem ali? Você é o que você faz quando não tem ninguém olhando. Ponto. Com certeza, com certeza. Aí eu poderia me aprofundar aqui e dizer relacionado à fé, e aí, Daí mas nós. vou deixar até aqui, porque daí Show. a gente sabe que tem uma câmera que nunca desliga, né? Tem Quer uma dizer, tem câmera que uma nunca câmera desliga. de cima que nunca Perfeito. desliga. Cuidado Perfeito. com o que você planta, porque plantio ele é optativo, colheita E obrigatória. uma coisa que eu vou falar para você, cara, que eu tô muito mais espiritualizado, né, nesses últimos anos aí da minha vida. E é uma coisa que eu nunca falava sobre a doma do cavalo, né? Eu não acredito que o cavalo foi feito, que Deus colocou o cavalo para sofrer na nossa mão do jeito que algumas pessoas fazem ele sofrer. Eu vou mais Você longe. tá entendendo? Podemos mais uns 5 minutos? Claro. Eu vou te falar uma coisa que para mim faz total sentido. O único animal na qual o grande Deus colocou no mundo e que foi o responsável por modificar toda a civilização do planeta foi o cavalo. Foi o cavalo. A partir da doma do cavalo, Gengis Khan começa todo esse processo, foi o maior líder da história do planeta. A partir desse início do processo da doma do cavalo é que todo o rearranjo mundial e econômico acontece. Muito tempo depois aparecem outros meios de transporte, mas muito tempo depois. Mas quem começou a ganhar as primeiras guerras foi quem começou a dominar o cavalo. Óbvio, óbvio, óbvio. Entendeu? Depois, Só que bom, daí, o que eu digo?
Deus colocou o cavalo no mundo, cara, pra gente usar. Isso é assim, ó. Não tem como você negar isso. É um dos únicos animais que aguenta a gente em cima, que tem os locais, a sensibilidade, a questão da inteligência para conseguir entender o que a gente está pedindo para ele. Agora é o seguinte: a gente ainda não conseguiu entender. Talvez a gente está se desenvolvendo na questão de doma e treinamento para esse cavalo. O cavalo não precisa sofrer tanto para aprender, você está entendendo? Eu acredito que Deus não colocou ele com esse propósito, você está entendendo? Não E a precisa gente disso, não é possível ter colocado um animal no mundo para sofrer tanto para aprender, você está não entendendo? é. Não é possível. Eu me falta conhecimento técnico para responder tanto relacionado ao como é o processo lá da Doma. Mas uma coisa eu queria, como cristão, eu não consigo entender tanta violência diante de uma pessoa que se diz cristão. Essa é o meu pensamento em relação a como é que você se diz cristão e age com tanta violência com a natureza. Entendeu? Essas coisas são incógnitas que ficam na minha cabeça, entendeu? Às vezes eu falo isso para dono. Como é que tu fala que cuida tanto do teu filho, mas dos teus colaboradores você trata tão mal? Sim. Entende? Não, essas coisas não encaixam. Que tipo de psicopatia, sociopatia é essa que a gente tem uma incerteza tão grande no processo? Tem uma pergunta, Daniel. Posso responder essa pergunta? Claro. Ela é bem da minha área aqui. Deixa eu ver aqui, sei lá. Do humor, que a pessoa acorda de bom humor, depois vem o estresse, né? Tá travada que eu não consigo puxar quem é. Ah, Agora acho que vai dar. Rafael aqui, ó. Rafael Souza. Ele tá A desde o começo alteração. da live aí. Ô, Rafa, então eu vou responder tua pergunta e vou honrar tua pergunta. Quero agradecer. Todo mundo pediu o meu Instagram. O pessoal tá digitando ali. É Jean C. Cardoso, tá? Não sei se depois fixa no Stories, alguma coisa, né, Daniel? Mas olha só, o humor, ele tá ligado diretamente à meta que você tem para aquele dia. Quando a gente não tem meta para o dia, a gente vira a meta do estresse do dia. Então, a pessoa que acorda sem um propósito de fazer, sem uma rotina específica, tem mais predisposição à oscilação de humor. Por exemplo, se o Daniel não acorda e tem uma programação, cavalo 1, cavalo 2, filmagem, etc, etc, e se no primeiro cavalo você tá suscetível, chegar no galpão e você não está com meta, e uma dificuldade, duas dificuldades, automaticamente o teu humor pode ser blindado, ele pode ser levado para uma lógica de você ser alterado para aquela rotina do dia a dia. Segunda coisa importante, ter uma meta. Segunda coisa importante, cuidado com jornal, tragédia, criança morta, gente pegando fogo, não sei o quê. Às vezes a gente abre a nossa cabeça 6 da manhã e ao invés de ir lá pro galpão, fazer um mate, conversar, botar uma musiquinha, liga um jornal e o pepino pega do início da política até o cara que morreu. Aí tu pegou as melhores horas do teu cérebro, em vez de dar lá, faz uma oração, né? De repente dá uma caminhada até o galpão, faz uma oração, faz teu pensamento, bota a musiquinha baixinha, uma coisa que faz sentido, né? Ou até o silêncio, deixa os cavalos fazer o barulho deles lá comendo, fica lá escutando aquele barulho deles comendo, ao invés de encher a tua cabeça com esse monte de notícia ruim. Quando a gente não tem meta para começar e a gente enche o nosso cérebro nos primeiros 30 minutos do dia com informações negativas, a gente tende a levar isso por mais de 4 horas. É uma reação dopaminérgica ao contrário no cérebro. Eu posso depois, inclusive, dar esse texto se alguém quiser. É científico, tem uma reação bioquímica e vai direto para o sistema imunológico. Tanto que pessoas que têm dor de estômago, problema de digestão, problema de gastrite, tá ligado? A estresse e raiva contida. E aí a segunda etapa. O estresse geralmente está ligado a uma raiva que você não consegue colocar para fora. Muita coisa para fazer você não consegue. Você vai colocando, e esse estresse ele se potencializa mais dentro de você. Então procure ser um pouco mais grato com aquilo que tem e verifique se você não está querendo falar alguma coisa para alguém, dar uma opinião, mudar. E aí, por último, se você não gosta daquilo que faz, ou não está tão feliz, ou geralmente está no momento de fazer uma transição de carreira, ou sair de um lugar, ou se afastar de alguma coisa, você já acorda com aquilo assim. Parece que a gente acorda esperando um problema. Não sei se você ouviu falar aquilo que não fala no diabo que aparece o rabo, fala muito numa coisa, aquela coisa acontece. O estresse também é essa antecipação de uma coisa que a gente, lá vou lá para aquele cara, toca o telefone daquelas pessoas chatas, não é? Fala, lá vem o fulano. É igual lá vou eu para aquele galpão, lá vou eu para aquele lugar. São 4 coisas que eu gosto de blindar em relação ao estresse. E o quinto, ocupabilidade extrema. São 5 itens para estresse. Ocupabilidade extrema é um deles, que vai dar burnout. Não sei se o pessoal sabe mais ou menos. Trabalhar demais, mais, querer pecar um monte de coisa. Isso, o estresse é o primeiro
seria o primeiro botãozinho que acende ali no cérebro da pessoa, entendeu? Aí começa a deixar coisa para trás, faz mais ou menos, fica triste, aí oscila, quando faz alguma coisa boa oscila, daqui a pouco vai lá embaixo e o humor desaparece. Principalmente no homem, o humor desaparecendo é muito pior. A gente acaba reagindo mais às coisas, fala o que não quer, briga com quem não precisa, né? Fala uma coisa para um filho, para uma esposa, para alguém que está junto com a gente que a gente não queria, e acaba sendo conhecido como ranzinhos e chato, e na verdade nem é. Só falta ajustar alguma coisa nesse sentido. Que aula, hein? Que É, aula. tem muito, tá, Daniel? Tem muito. Hoje o estresse aí é uma coisa muito, muito presente e muito doentia. Extremamente doentia. Tá? Show. Extremamente doentia. Vai para vários aspectos aí. Show. Tranquilo? Obrigado, Maravilha, Rafa, Jean. por ter ficado Quase na uma hora live e com a meia gente aí, aí. hein? Só que se fizer pergunta, nós vamos 3 horas. Que imagina que a minha imersão, a mais curta, era 9 horas sem parar, Daniel. 9 sem parar, depois almoço, aí depois seguia. Era muito comum. De 6, 7 horas sem parar, só eu, era muito fácil. Hoje é menos, né? Hoje é mais online, vai ficando mais velho, né? Vai fazendo menos, mas quando era mais novinho, assim que nem tu, eu fazia mais. Só ficava em pé, pulava. Nós temos a mesma idade. Valeu, Então, tá bicho bom. velho. Valeu, Valeu. gente. Um abraço. Fica com Deus aí. Fica Tchau, com Deus tchau. aí. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau.